Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na introdução, no estudo de número 4, somente dessa introdução, dessa obra codificada por Allan Kardec e que está ainda no início descrevendo os fenômenos mediúnicos, a maneira com que Kardec estudou-os, aprofundou-se e trouxe as inúmeras revelações dos espíritos, inclusive com os argumentos para o combate, o bom combate contra aqueles que buscam situar o espiritismo no charlatanismo, com acusações infundadas, baseadas somente no preconceito e no ceticismo. Kardec já trouxe vários argumentos demonstrando que a doutrina espírita é baseada nos fatos, nas pesquisas científicas e que muitas vezes esses resultados não são aceitos por conta de um preconceito dos cientistas de que todo o procedimento da mediunidade deveria ser repetido em laboratório, quando nós vimos que muitas vezes isso não acontece por culpa deles, porque não se preparam, não buscam o estudo descompromissado com os interesses pessoais e por isso não têm os resultados que eles desejam. Preferem, portanto, negar uma realidade, a realidade espiritual, aceita desde que o mundo é mundo, quando a humanidade se reuniu nas comunidades, nas sociedades e teve esse contato com o mundo espiritual. Nós estamos tratando ainda dos fenômenos que deram origem à doutrina por conta do estudo de Kardec, e ele está trazendo, caso a caso, informação a informação, os fundamentos da doutrina e, principalmente, os argumentos de que ele se utilizou à época para demonstrar a veracidade das informações e dos fenômenos realizados. Então nós vimos o começo das manifestações das mesas girantes, vimos a evolução para a prancheta ou a cestinha e daí para diretamente a manifestação mediúnica por meio das mãos dos médiuns, escrevendo ou, como vemos hoje usualmente, através da fala. Vamos continuar a introdução, o estudo da introdução dessa obra, em que Kardec irá continuar a nos ensinar, através do item 6, dizendo que, conforme vimos, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Então esse é um dos fundamentos básicos da doutrina, em que os espíritos que se encontram no plano espiritual são de homens, de indivíduos que já estiveram reencarnados aqui no plano físico, mas que agora encontram-se no plano espiritual. São denominados espíritos ou gênios. Hoje em dia não se fala, gênios. Esse nome, vamos dizer, não pegou, mas sim o termo espíritos, tanto que o próprio livro leva esse nome. Declarando então que pertenceram ao mundo dos vivos, aos chamados encarnados na Terra. Esses espíritos compõem, portanto, o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então, por isso que é bom estudar o Livro dos Espíritos desde o início, na introdução, assim como nós passamos no Evangelho, porque nos trazem os fundamentos, especialmente para aqueles que estão aprendendo ou que ainda querem sedimentar em suas mentes e corações os principais argumentos para convencer e explicar para aqueles que ainda desconhecem essa doutrina. Os fundamentos, portanto, segundo Kardec, são os seguintes: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Nós já estudamos os atributos de Deus quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo
inclusive com toda a argumentação de Kardec, que demonstra a perfeição que é o nosso Criador e, portanto, as suas leis também perfeitas como Ele, porque tudo que um ser perfeito cria também é perfeito. Ainda que tenha nos criado simples e ignorantes, vamos avançando aos atributos divinos para conquistarmos uma perfeição relativa, porque jamais atingiremos a perfeição absoluta que pertence somente ao Pai. No entanto, Ele nos deu atributos também para atingirmos uma perfeição. Ainda que não seja a absoluta, é uma perfeição relativa que nos traz felicidade. E isso que importa. Atingiremos, sim, uma felicidade real, por mais que jamais atinjamos o nível do nosso Criador, do nosso Pai Maior, de Deus. Outro fundamento é o seguinte: Deus criou o universo que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Nós vamos estudar aqui, né, todos os atributos, todas as características da matéria, do espírito e do Criador, né, os fundamentos do universo, essa tríade em que Deus, espírito e matéria formam tudo que existe no universo infinito. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Portanto, mundo espírita não é o mundo da religião espírita, mas sim o mundo dos espíritos. Esse termo espírita aí é no sentido de dos espíritos. Então, o mundo dos espíritos é um mundo invisível, para os nossos olhos ainda não treinados, não evoluídos o suficiente para enxergá-los. Por enquanto, somente quem detém mediunidade enxerga o mundo dos espíritos. Apesar disso, no futuro, todos teremos desenvolvido uma visão mais ampla, enxergando também o mundo espiritual. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Então, esse realmente é um dos fundamentos da doutrina em que aprendemos que o mundo espiritual é o mundo real. Muitas vezes as pessoas pensam o contrário, né? O mundo real seria o mundo físico, mas não. A pátria verdadeira, o mundo a que todos estamos destinados, viemos de lá, retornaremos para lá, é o mundo dos espíritos. O mundo físico é um mundo temporário, que não deixa de ter a sua importância fundamental, especialmente para a evolução humana, especialmente para a expiação e para o nosso avançar, o nosso aprendizado. É necessário que seja no plano físico, seja na Terra, seja em outro planeta. Porém, é importantíssimo esse momento que vivemos e por isso não devemos desconsiderá-lo, achando que o mundo dos espíritos é o único que mereça a nossa atenção e respeito. Não. Tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual precisam de nossa atenção, necessitam de nosso respeito. Não devemos desconsiderar nenhum nem outro, pois cada um deles tem a sua função primordial. Primeiro, que o mundo dos espíritos é a pátria verdadeira e todos, sem exceção, retornaremos para lá. Só isso já deixa ele como uma função importantíssima que merece a nossa atenção. Já o mundo físico, o mundo material, apesar de temporário, ele é importantíssimo, porque é aqui que desenvolvemos virtudes, angariamos amizades e conseguimos expiar as faltas do passado para prosseguirmos evoluindo na direção do nosso Criador, aprendendo as lições que o Mestre Jesus nos trouxe para que não mais tropeçamos no caminho que nos leva a Deus. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Notem que Kardec não está
desconsiderando o mundo físico. Ele só está dizendo que, se fosse da vontade de Deus, o mundo físico não seria necessário existir. Se Deus tivesse criado uma outra forma de evolução, de outra forma de expiação, o mundo físico não precisaria existir. É isso que ele está explicando. Não significa que o mundo físico não é necessário, significa que o mundo espiritual é o que realmente predomina na criação divina. Por quê? É o mundo originário, é o mundo em que a energia se condensa para formar a matéria e, consequentemente, o mundo material. Mas, se houvesse outras regras criadas por Deus, o mundo físico poderia deixar de existir tranquilamente. O mundo real é, de fato, o mundo espírita ou espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então notem que os fundamentos aqui são bem básicos mesmo para entendermos a doutrina espírita. Ele está falando do corpo físico. Todos nós, ao reencarnarmos, nos utilizamos de um corpo físico, de um invólucro que o nosso espírito se utiliza para essa trajetória evolutiva. E esse invólucro é temporário, perecível, ou seja, morre, acaba, e não o espírito. O espírito é imortal. A alma humana não morre. Ela permanece pela eternidade, é um dos atributos que Deus concedeu a cada uma das suas criaturas e que nos fazem tão diferentes dos animais, por exemplo, que também possuem uma espécie de alma, porém não tão desenvolvida e munida de livre-arbítrio e de um mínimo de conhecimento sobre o bem e o mal, né? A nossa alma, o nosso espírito tem atributos que nos fazem diferentes dos demais reinos, justamente porque habitamos eternamente junto ao Pai, já que recebemos dele essa imortalidade, assim como o senso moral e o livre-arbítrio. A destruição do corpo físico, portanto, nos faz retornar ao mundo espiritual. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Acabei de explicar a questão da raça humana, da criação hominal que domina os demais reinos e, por isso, escolhidos por Deus para receber o espírito, o corpo humano, dentro da espécie humana, é utilizado para a encarnação de espíritos. Essa é a regra, né? Essa regra contém, inclusive, em todos os livros sagrados, inclusive na Bíblia. Porém, esse conceito foi deturpado, retirado pelo Concílio de Constantinopla, como eu já expliquei aqui, para que não mais acreditassem na reencarnação. Jesus, no entanto, falou por diversas vezes, os profetas no Antigo Testamento também, e isso é uma realidade, é uma regra, é uma lei divina. Deus se utiliza da espécie humana para encarnar espíritos. Kardec diz que são os espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento. Por que ele está dizendo isso? Ele está explicando justamente o que vamos estudar mais a fundo, que são os espíritos que já desenvolveram esse senso moral e já passaram pelos demais reinos, mineral, vegetal e animal, sendo esses possuidores de princípio inteligente para um dia alcançar o grau de espírito por meio de uma criação divina que criou esse elo entre o último animal que passou por todas as experiências dos demais reinos e conquista, assim, por meio de uma ação que se dá no plano espiritual, a sua condição de ser humano. Então, como eu já falei várias vezes aqui, o elo chamado elo perdido
em que a ciência humana tenta até hoje encontrar o elo que liga o último chimpanzé ao primeiro hominídeo, ele não vai ser encontrado no plano físico, porque esse elo se dá no plano espiritual. O conjunto de experiências de um ser, de um princípio inteligente, é condensado, se assim podemos falar, é utilizado pelo Criador para criar a alma humana. E aí, com esse conjunto de experiências vividas, Deus fornece alguns dos seus atributos para criar a alma humana e assim esse ser passar a ser um espírito, reencarnando na espécie humana. Assim ele tem superioridade moral e intelectual. E alguns podem dizer, como dizer que um ser primitivo tem superioridade moral em relação aos animais, aos vegetais e ao reino mineral? Ele é superior, sem dúvida. Por mais que seja simples e ignorante, por mais que ainda não saiba falar, se comunicar por meio de uma linguagem, ele é um ser superior aos animais, ainda que simples e ignorante em sua primeira encarnação como homem primitivo. Prossegue Kardec: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Vejam que nós estudamos aqui o conceito de alma para as diversas religiões e também para os materialistas e agnósticos. E Kardec repete o conceito de que alma é espírito encarnado, para que de forma didática nós possamos compreender. Na verdade é uma coisa só, né? É o chamado espírito, mas para diferenciar o espírito desencarnado do espírito encarnado, Kardec chama o espírito encarnado de alma, enquanto que o espírito desencarnado é chamado somente de espírito. É meramente para podermos ter uma compreensão melhor, né? É meramente didática essa divisão. O corpo é o envoltório da alma. Isso não é difícil de entender e todas as religiões, se eu não me engano, todas elas acreditam, né? O corpo como um envoltório da alma. A discussão que existe é a pré-existência da alma ou não, a sobrevivência da alma à morte do corpo físico ou não, mas que o corpo é o envoltório da alma não há discussão. Há no homem três coisas, diz Kardec. Primeira, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Esse conceito é importante, porque nos assemelha aos animais em relação ao corpo físico. O nosso corpo é semelhante, tem um material semelhante ao material do corpo dos animais e também é animado pelo mesmo princípio vital. Então notem que aquele conceito que nós estudamos há um tempo atrás volta aqui, não confundam princípio inteligente com princípio vital. Princípio inteligente é o princípio que anima os animais, os vegetais e até mesmo o reino mineral. Há um princípio inteligente ali se desenvolvendo. Ainda não é um espírito, ainda não é um ser do gênero humano, né? Então isso é princípio inteligente. Princípio vital é diferente. Também é princípio porque anima, traz essa ideia de início, mas é um princípio que vai dar vitalidade ao corpo físico. Então, se há corpo físico, esse corpo precisa ser animado por alguma energia. Por mais que o espírito esteja ali dentro, envolvido por esse corpo, além da vontade desse espírito, é necessário uma energia que anima o corpo físico. Então, o princípio vital nada mais é do que essa energia que circula no corpo físico, seja ele animal, vegetal, mineral ou hominal. Todos os seres vivos possuem princípio vital. Mas nem todos os seres vivos possuem espírito. Os dos demais reinos possuirão princípios inteligentes, enquanto que os seres humanos terão uma alma. Segundo fundamento, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, o homem tem,
Primeiro, um corpo físico animado por um princípio vital, uma alma ou um ser imaterial, o espírito encarnado. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e espírito. Então vejam que Kardec divide muito claramente um conceito que não é fácil de entender para quem está começando, mas que é bem básico para quem é espírita já há algum tempo, que é o conceito de perispírito. A gente sabe que Kardec vai se utilizar do mesmo formato em que a gente vê nas frutas, né? Ele vai trazer o conceito de perispírito com o mesmo fundamento, como se fosse esse corpo intermediário que liga a alma, no caso das frutas, a semente, né, à casca, ou seja, ao corpo físico. Então, perispírito, baseado aí nesse nome científico mesmo que a gente vai encontrar nas frutas, Kardec se utilizou desse conceito para trazer o conceito de perispírito, né, que é justamente o perisperma, né, que é esse conceito trazido que envolve a semente, a membrana que envolve a semente. Kardec se utilizou desse conceito para criar o perispírito. Né? Não se confunde, é apenas usado como referência para se compreender. Então, voltando para não deixar confuso, todo homem, no sentido de pessoa, humanidade, toda pessoa tem um corpo físico, um ser material, uma alma que vai estar animando esse corpo físico e o perispírito, que é um laço que une a alma ao corpo físico. Ele fala que é um laço que prende a alma ao corpo. Prender aqui no sentido de unir, vincular. É um princípio intermediário. A gente vai estudar aqui, o perispírito vai entender como ele ainda é bem físico para nós, mas vai descondensando, se a gente pode usar esse termo, vai se tornando mais etéreo à medida que evoluímos. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. É muito bonito enxergar isso, né? Conseguir ver essa característica que nós possuímos, porque nós estamos ao mesmo tempo próximos aos animais por conta das sensações materiais e também podemos nos vincular aos anjos por meio de nossas almas. Então, vivemos mergulhados em dois conceitos de matéria e espírito que nos fazem tão diferentes dos animais, que nos trazem uma ligação mais forte com o divino, porque podemos vivenciar as duas realidades, do espírito e da matéria. A matéria nos aproxima dos animais, o espírito nos aproxima de Deus, do Criador, do mundo real, que é o mundo dos espíritos. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Ele já está explicando o que é o perispírito. Uma espécie de envoltório semimaterial. Vejam que é uma linguagem bem genérica, justamente porque faltava à época de Kardec, e até hoje ainda falta, uma nomenclatura mais exata, porque nós, por meio das sensações, podemos compreender bem pouco para conceituarmos certos elementos da natureza de forma mais exata. Então, semimaterial dá essa ideia de mais ou menos matéria, metade matéria, outra metade energia. Então, semimaterial é quase material, é parcialmente material, justamente para dar uma ideia de como o perispírito ele não é matéria propriamente dita, como nós vemos no plano físico, mas é uma matéria menos condensada, uma matéria etérea, né? Que justamente vai unir a alma ao corpo físico e também, de forma plástica,
vai moldar esse corpo numa reencarnação futura. Nós vamos estudar. A morte, segundo Kardec, é a destruição do invólucro mais grosseiro. Então, o fenômeno morte é a destruição do corpo físico. O espírito conserva o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Percebam que esse acidentalmente aqui não é sem querer, não é de forma acidental, apesar dele usar esse advérbio, né? Acidentalmente. Ele está explicando, querendo dizer, na verdade, que é por vezes, dependendo de certos fatores, de certas condições, o perispírito pode ficar visível e até mesmo tangível no fenômeno das materializações, no fenômeno das aparições. Ou seja, um espírito que está, logicamente, no mundo espiritual, pode ficar visível no plano físico, através da materialização do seu perispírito. Então, para entender, enquanto encarnados, nós temos um corpo físico. Esse corpo aqui que vocês estão vendo aí na câmera. Corpo físico. Quando desencarnamos, quando esse corpo vier a óbito, for destruído, o meu espírito vai continuar vivendo porque é eterno. E ele vai continuar munido de um envoltório, mas não mais o corpo físico, e sim o perispírito. Então, o espírito encarnado, a alma, ele fica dentro de um corpo físico e a ligação entre esse corpo físico e a alma é o chamado perispírito. Quando desencarnamos, continuamos com o perispírito, que molda, inclusive, a nossa aparência, que vai trazer conosco todas as conquistas dessa última encarnação, as anteriores, vai estar como uma esponja, né, que absorve as nossas escolhas, as nossas condutas e principalmente as consequências delas e levam conosco para o mundo espiritual. É por isso que os espíritos ensinam que não levamos nada desse mundo físico, levamos apenas o que fizemos aqui na Terra. Mas como a gente pode levar isso? A gente leva no nosso perispírito, porque tudo que fazemos aqui fica impregnado no perispírito, gravado. Eu sempre falo da figura que Kardec se utilizou nessa obra, que é a da chapa fotográfica. Quem nasceu depois dos anos 50 não deve ter visto, né, mais, ou viu muito pouco, essa chapa fotográfica, porque eram as câmeras antigas de fotografia que traziam, imprimiam na chapa a imagem. Então Kardec se utilizou de forma muito proveitosa esse conceito da chapa fotográfica. Não se utiliza mais hoje em dia, o processo é muito mais moderno hoje, não se imprime mais numa chapa física a imagem, mas antigamente dava uma ideia bem exata do perispírito. A imagem que era capturada pela câmera era impressa nessa chapa. Então Kardec utilizou essa imagem para a gente entender como as nossas escolhas gravam no nosso perispírito. Escolhas boas ou escolhas más vão gravar no perispírito a energia, a essência desse ato. Então, se é um ato que trouxe alegria, vai imprimir no nosso perispírito essa sensação de alegria que fica guardada ali. Se foi um ato que trouxe violência, sofrimento, dor, também imprime, também grava. E aí vai ditar o nosso futuro no plano espiritual. Conforme a somatória de escolhas que realizamos na Terra, a natureza das impressões que deixamos gravadas em nosso perispírito vai determinar o nosso futuro, o nosso destino. Basta imprimir alegria, paz, amor, sabedoria,
intelectualidade no sentido de desenvolvimento, de evolução, para termos uma destinação feliz. Basta imprimirmos em nosso perispírito somente boas decisões para que o nosso futuro seja um futuro feliz. Então, o perispírito, conservado pelo espírito depois da morte do corpo físico, ele é etéreo, ele é um corpo invisível, mas que, pelo fenômeno da aparição, pode se tornar visível ou até mesmo tangível, como nós temos vários exemplos, várias reuniões em que espíritos desencarnados trouxeram, pelo fenômeno da materialização, essa tangibilidade, e pessoas encarnadas puderam tocar, puderam conversar, puderam medir a altura do espírito, o peso do espírito e tudo mais. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então, como nós vimos, o espírito desencarnado pode sim tornar-se visível aos olhos humanos por meio de um fenômeno mediúnico chamado materialização, demonstrando que o espírito não é uma criação do pensamento. Ele não é concebido pelo mundo das ideias apenas, pelo mundo do pensamento, mas sim é um ser real, que interage conosco, que influencia em nossas vidas e que é o nosso destino de todos nós após a morte. Para o mundo dos espíritos, todos iremos e poderemos constatar por nós mesmos a existência dos espíritos. Aqui encarnados, muitos conseguem vê-los, ouvi-los, tocá-los, os chamados médiuns. E quem não tem mediunidade ostensiva pode pressenti-los, pode receber intuição e pode percebê-los de diversas formas que não aquelas relacionadas a uma mediunidade em que os sentidos do corpo conseguem captá-los. Diz Kardec que os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Isso aqui é muito importante, especialmente nos dias atuais, em que as pessoas discutem muito a questão das desigualdades e acham que a verdadeira igualdade é deixar todo mundo no mesmo patamar, sendo que isso é impossível. Porque cada um tem as suas características, cada um tem as suas conquistas, cada um tem o seu mérito de ter alcançado certas virtudes ou não. Então a igualdade material, ela é impossível de ser atingida. A igualdade formal, né? Nós temos um sentido de igualdade, inclusive na lei humana, de que é possível atingir uma igualdade, mas não absoluta. No mundo dos espíritos também é assim. Os espíritos são divididos em classes. Logicamente que não é como na Terra, em que as classes sociais são tão discrepantes. Não há classes sociais no mundo espiritual. A única divisão que é realizada lá é por meio da autoridade moral. O avanço moral vai diferenciar as classes dos espíritos. E por mais que eles sejam divididos em classes, não há a discrepância que existe na Terra em relação a riquezas materiais, até porque lá não há riquezas materiais. Porém, há riquezas intelectuais, há riquezas morais, e as diferenças que existem entre os indivíduos serão justamente referentes à sua condição moral. Quanto mais elevado moralmente, maior a autoridade, maior a responsabilidade. E por isso, os líderes, os ministros, os governadores das colônias espirituais são escolhidos conforme o seu avanço moral, a sua superioridade moral, bondade, inteligência, tempo de dedicação ao próximo. Não é como na Terra, né? Que os valores são invertidos. Mas lá
Sim, existem as classes dos espíritos que Kardec trouxe uma divisão que não é absoluta, isso é importantíssimo lembrar, porque muita gente se apega à letra, né, desconsiderando as palavras de Paulo, quando disse que a letra mata, mas o espírito vivifica, e ficam presos aos conceitos de Kardec em relação às classes dos espíritos. As classes dos espíritos criadas por Kardec são meramente didáticas, pedagógicas, para a gente entender mais ou menos como funciona a divisão da hierarquia dos espíritos. Essa divisão, porém, não é absoluta, até porque Kardec não chegou a conversar com todos os espíritos de todas as classes. Ele trouxe então uma divisão para a gente compreender dos espíritos inferiores, dos espíritos medianos, dos espíritos superiores, dos espíritos puros, dos pseudo-sábios, enfim. Tem toda uma classificação que a gente vai ver, mas que traz uma ideia de como realmente funciona no plano espiritual. O importante é saber que quanto mais evoluído moralmente, maior a sua hierarquia espiritual. Por isso, os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em sabedoria, nem em moralidade. Existem espíritos rasteiros, como a gente diz, vinculados aos mesmos vícios dos homens encarnados, que a gente vê muito aqui na Terra. Vinculados ao crime, vinculados aos prazeres da carne. Enquanto existem espíritos puros como Jesus Cristo, responsáveis por planetas inteiros, como governantes de sociedades inteiras. Os da primeira ordem, diz Kardec, são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. Acabei de falar de um deles, Jesus Cristo, o maior de todos, conhecido na Terra. São anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição. Então vejam que a régua utilizada por Kardec é a régua do espírito puro. Ele define espírito puro e diz: abaixo do espírito puro a distância será enorme. Então existem várias classes abaixo da classe dos espíritos puros. Quanto mais distanciado dessa perfeição, mais baixa é a classe. E não no sentido de baixeza somente moral, né? Intelectual também. Sem esse contexto que nós temos na Terra de desprezo, né? Não há um desprezo pelas classes baixas, como a gente vê aqui. Há, pelo contrário, um auxílio, uma ajuda dos espíritos superiores que estendem suas mãos aos espíritos de classes inferiores para que eles também alcancem as classes acima. A diferença, portanto, entre os espíritos puros dos das demais classes é a distância moral dos que estão abaixo deles e, consequentemente, distantes da perfeição, mostrando-se de categorias inferiores, eivados das nossas paixões, ódio, inveja, ciúme, orgulho. Esse outro conceito é importantíssimo porque Swedenborg, um médium que falhou nesse ponto, ele entendia que todo espírito era um espírito superior e que todos os espíritos que se comunicavam falavam a verdade. Então ele foi enganado muitas vezes. Kardec não caiu nesse erro. Ele percebeu que espíritos desencarnados tinham as mesmas paixões humanas: ódio, inveja, ciúme, orgulho, etc. Isso foi muito importante porque fez Kardec alertar a todos nós que não devemos acreditar nos espíritos apenas porque são espíritos, e trouxe um fundamento do espiritismo que é a evolução. As classes dos espíritos, que se assemelham a nós
ou se distanciam de nós por muitos aspectos. Comprazem-se no mal. Há espíritos que sentem prazer em fazer o mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. Então ele já está trabalhando algumas classes, alguns conceitos de classes dos espíritos. Há os maus, os orgulhosos, os vaidosos, os inferiores que não são maus, mas também não são bons, são mais perturbados do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos, que são aqueles que se comprazem na ignorância, em enganar, em brincar, mas que muitas vezes não são maus. Prossegue Kardec. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Então, há a evolução. Nós evoluímos. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Nós vamos subindo as classes, né? Esta melhora se efetua por meio da encarnação, como eu já falei, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. Vejam que Kardec está trazendo vários conceitinhos que a gente vai aprofundar, mas que dá um sentido muito importante para a gente entender a doutrina espírita. Nós evoluímos por meio das reencarnações, expiando ou em missão. Expiando é o mais comum. Em missão vai ser a exceção. Os que já atingiram um certo grau vêm em missão espiritual. Ou nós, que ainda temos muito a expiar, também podemos exercer algumas missões nessa caminhada. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Por isso Jesus vai dizer a Nicodemos, é necessário nascer novamente. Nós precisamos repetir as existências. Em uma existência única não é possível atingir a perfeição moral, ainda que relativa, porque é absoluta somente Deus. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Aqui um conceito importante para a gente estudar é o da erraticidade. Então, a gente vem do mundo dos espíritos, vai voltar para o mundo dos espíritos e estamos agora encarnados. Esse intervalo de reencarnações é chamado de erraticidade. Então, o espírito errante não é o espírito que erra. Erra aqui não é no sentido de erro. O espírito erra no sentido de vaga. Ele está vagando, errando no sentido de vagar no mundo espiritual. Ele está no intervalo entre duas reencarnações, chamado de erraticidade. Então, o espírito errante é o espírito que está na erraticidade, que é o intervalo entre duas reencarnações. Isso é importante. Pode parecer confuso, mas não é difícil. Espírito errante não é o espírito que erra. O espírito errante pode sim estar em erro, mas o conceito de errante não é vinculado ao erro, tá bom? Quem não entendeu, só perguntar aí que eu explico melhor depois. A gente vai voltar para esse conceito. É só gravar que a erraticidade é o período entre duas encarnações. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Isso também a gente já trabalhou, né? A possibilidade de reencarnarmos em outros mundos. Eu falei disso numa aula que eu dei, não no canal, mas por um grupo de estudo, em que sim, a gente reencarna em outros mundos, se necessário ou se autorizado, né? Vai depender muito da nossa condição, do nosso mérito e se a programação espiritual nossa permite. Mas o fato é que a gente reencarna várias vezes e muitas vezes no mesmo planeta como aqui na Terra.
A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Sempre na espécie humana. Como eu já disse, nós nos diferenciamos dos animais justamente por essa característica que Deus concedeu a cada uma das suas criaturas humanas. Então, o espírito, uma vez espírito, reencarnará sempre na espécie humana. E aí ela pode variar de acordo com a atmosfera do planeta, as condições de vida, clima. Então, essa forma humana pode variar, mas ela é sempre espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal, que era a compreensão no Egito, em outras doutrinas e culturas, em que a metempsicose acreditava justamente no retorno do ser espiritual para um corpo de animal, dando a ideia de regressão, que a gente sabe não é viável, não é autorizado por Deus. Seria algo contrário à sua lei, nós regredirmos e retornarmos à condição de animais. Então, uma vez atingido o reino hominal, nós não mais regressamos ao reino animal. Ainda que na conceituação humana o homem esteja vinculado ao reino animal, há essa divisão que Kardec cria para diferenciar os homens dos animais nesse reino de tão diferente que é, separou-se do conceito de reino animal para o conceito de reino hominal. Até porque estamos bem distantes, né, dos animais, nos assemelhando a eles apenas no corpo físico e, em muitos dos homens, na questão dos instintos. Mas, se analisarmos friamente, estamos bem avançados em relação aos animais. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, acabei de falar, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. E isso é muito bom de estudar. Por quê? A nossa evolução depende apenas de nós mesmos. O tempo que permanecemos sofrendo ou sorrindo depende somente de nós, de mais ninguém. Esse tempo de evolução só depende de nós, as escolhas que fazemos. E não podemos escolher por ninguém. A escolha é nossa. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. É um conceito muito fácil de entender e muito lógico, né? Como verificar se alguém é imperfeito ou não? Analisa as suas atitudes, as suas qualidades. Então, a qualidade do indivíduo, as suas qualidades, apontarão se ele é um espírito mediano, se ele é um espírito superior, se ele é um espírito inferior, se ele é um espírito bom ou se ele é um espírito mau. As qualidades ou a ausência de qualidades vai determinar se é um espírito impuro ou um espírito elevado. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, pré-existência da alma. Conserva depois de se haver separado do corpo. Basicamente, Kardec está ensinando, pela doutrina espírita, a pré-existência da alma e a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Nós já somos individualizados antes de reencarnar. O espírito não nasce com o corpo, ele pré-existe. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Essa informação é importantíssima, muita gente se esquece, mas é uma realidade. O véu do esquecimento somente se aplica enquanto estamos encarnados. Quando regressarmos ao mundo dos espíritos, a nossa memória vai retornando aos poucos, especialmente se a gente fez boas escolhas. Esse retorno é mais gradual e mais rápido. Não é tão gradual e é mais rápido. Por isso que muitas vezes tudo que a gente esqueceu e não se recorda agora, a gente vai se recordar quando deixar a Terra. Por isso a importância de cultivar boas escolhas, para que essas lembranças não sejam lembranças dolorosas, não sejam lembranças amargas do que fizemos, sejam lembranças alegres.
felizes das boas escolhas que fizemos, porque todos lembraremos do passado, seja recente, seja do passado distante. O que importa é que possamos desenhar na nossa memória as escolhas sadias. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Então, depois de trazer todos os conceitos importantes da sobrevivência da alma, Kardec está tratando da influência do mundo dos espíritos em nossas vidas. Então, nós somos influenciados, seja pela matéria em que estamos mergulhados, seja pelos espíritos que nos rodeiam. Nós temos que vencer a influência da matéria, elevando a nossa alma, depurando o nosso espírito, para nos aproximarmos dos bons espíritos. O exercício diário é esse. Muita gente pode dizer que é simples, mas é uma guerra diária. Ligar-se a espíritos bons pelo pensamento, pela conduta, pelas nossas escolhas. Ter a companhia dos bons espíritos. Como que a gente tem companhia dos bons espíritos? Pelo pensamento sadio, pelo estudo, pela oração, pelas escolhas felizes. Então nós temos que lutar contra o jugo da matéria, lutar contra a influência de espíritos perversos ou desequilibrados e viciados e sintonizar com espíritos de luz, espíritos bons. Para que um dia, quando regressarmos ao mundo espiritual, tenhamos a companhia desses espíritos bons. O exercício é esse, de todos os dias, cultivar a companhia dos bons espíritos para receber a inspiração deles e para que, ao regressarmos ao mundo espiritual, tenhamos a sua companhia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Percebam que Kardec diz que quando a gente se deixa levar pelas paixões humanas, nós não nos tornamos animais. Ele diz, nós nos aproximamos dos espíritos impuros, também humanos, dando predominância à natureza animal. Então veja, é diferente. É por isso que nós somos do reino hominal. Por mais que estejamos vinculados às paixões, ainda assim não somos animais. Nós damos preponderância a essa natureza do instinto, do animal. Porém, nós nos aproximamos de espíritos impuros, de homens, de seres humanos, mas seres humanos impuros. Ainda imperfeitos, mas mais elevados do que os animais. Elevados no sentido de evolução. Prossegue Kardec, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então ele já falou, da questão da reencarnação em diversos planetas e repete aqui. Os não encarnados ou errantes, como eu já falei, não ocupam uma região determinada e circunscrita. E esse ponto é essencial. Eu não vou terminar hoje, porque nós já estamos chegando ao fim do estudo. Essa frase de Kardec traz polêmicas até hoje, porque muita gente vai dizer que não existe umbral por causa dessa frase. O que é umbral, segundo André Luiz? Região do plano espiritual em que há sofrimento, em que as pessoas expiam as suas faltas cometidas na terra, em que espíritos são direcionados para sofrer. Muita gente vai dizer que essa frase de Kardec sepulta o conceito de umbral. Porque ele diz, os não encarnados ou errantes, espíritos que estão na erraticidade, espíritos que estão no intervalo entre duas existências, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Vejam bem, quem defende que não existe umbral com base nisso?
Kardec não está dizendo que não existem regiões de sofrimento. Kardec só está ensinando que, enquanto a gente está aguardando para reencarnar, nós não ficamos necessariamente numa região circunscrita. Ele está ensinando que, enquanto estamos na erraticidade, nós podemos estar em toda parte, seja aqui na Terra, junto dos encarnados, seja em outro lugar no espaço, porque vejam, ele diz, estão por toda parte no espaço. Se estão por toda parte no espaço, podem estar no umbral. Queira chamar como queira. Quer chamar de outro nome? Chama de outro nome. O que importa é que o espírito, ele está ensinando que os espíritos errantes, os espíritos que estão aguardando a reencarnação, eles podem estar por toda parte, seja aqui na Terra, acotovelando-se com os encarnados, sejam em regiões de sofrimento. Por quê? Região de sofrimento, umbral, também é parte do espaço. Parte no espaço. E Kardec, depois de dizer que os errantes não estão num lugar específico, ele diz, estão por toda parte. Uma dessas partes é umbral. Essa é a minha visão, tá? Não há por que duvidar da mediunidade de Chico Xavier, duvidar da evolução espiritual do próprio André Luiz, do Emmanuel, que patrocinou essas obras, editou essas obras, que auxiliou na edição, na sua formação. Então, são vários espíritos responsáveis por essas obras, não há por que duvidarmos dessa informação. E não contradiz Kardec. Kardec só disse que os espíritos errantes não necessariamente estarão num lugar circunscrito, porque eles são livres para estar em vários lugares, inclusive no meio de nós. Continuaremos o estudo da introdução do Livro dos Espíritos, ainda tem muito a aprender, mas peço desculpas pelo tempo que fiquei sem gravar por conta de uma doença, né? Acho que dengue ou uma virose, mas já estou firme e forte novamente para continuarmos a estudar essa obra maravilhosa. Eu peço que a espiritualidade então possa abençoar a cada um, possa nos envolver nesse processo de aprendizado e que estejamos cada vez mais sintonizados com a espiritualidade para aprendermos. O objetivo é aprender para aplicar esses conceitos em nossas existências. Que cada um dos que nos seguem, nos escutam, estudam conosco, possam ter as suas mentes envolvidas, os seus corações abençoados, para que vençam todos os obstáculos que precisem vencer e continuem a estudar, a aprender e a praticar o ensino dos Espíritos por meio do exemplo de Cristo Jesus. Somos muito gratos ao envolvimento, à proteção, à inspiração e que todos que estão nos ouvindo possam receber nesse instante a paz que vem do nosso Senhor. Agradecemos, mestre amigo, hoje e sempre, e que essa doutrina maravilhosa continue a nos esclarecer as mentes e nos auxiliar no processo evolutivo. Graças te damos, Senhor, e que a tua luz alcance a todos que estão em sofrimento, todos que estão distantes de ti e que ainda priorizam os prazeres terrenos e as facilidades da carne. Estejamos todos unidos nesse processo de avançar na direção do nosso Criador para nos libertarmos do nosso passado de erros e cultivarmos um futuro de alegrias e de avanço intelecto-moral. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.